Grava. Graça e paz, amados. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, algo assim que Deus colocou no meu coração. E eu vim aqui nessa tarde para dizer que você é filho. E a palavra que Deus me trouxe foi em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorarem, toda será sua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele dará culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará o teu respeito para te guardares, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. A palavra de Deus fala que Jesus, ele teve fome. A primeira coisa que a gente consegue entender aqui nessa palavra é que Jesus teve fome. A segunda coisa que nós conseguimos entender é que o diabo queria era colocar em dúvida que Jesus era realmente Filho de Deus. O terceiro ponto é que ele queria que Jesus desejasse a glória e desejasse a autoridade. E o quarto ponto é que ele queria que Jesus tivesse atitudes irresponsáveis. Primeiro de tudo, ele teve fome no versículo 2. No versículo 3, ele põe em dúvida: transforma a pedra em pão, já que você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. No versículo 6, eu te darei glória, te darei autoridade. E no versículo 9, se tu és o Filho de Deus, se joga. E o que eu quero dizer para você nessa tarde é que você, como filho de Deus, como ser humano, você sente fome, você sente raiva, você sente sono, você sente carência, você tem tantos sentimentos, você tem tantas necessidades, você tem tantos desejos e tantas coisas que te impulsionam a proteger a tua sobrevivência, o teu instinto de sobrevivência, a tua natureza humana. E você não pode negar isso. E não é porque você sente fome, não é porque você sente tudo isso, é porque você deixou de ser filho de Deus, não. Isso aponta para a tua humanidade. Outra coisa interessante é que você não precisa transformar pedra em pão. Você não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Sabe aquelas situações, se você é homem, você vai ter que pegar várias menininhas. Se você é mulher, então você prova que você é mulher. Mas se você é realmente isso, você tem que fazer aquilo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é filho de Deus. Você não precisa de glória, você não precisa de autoridade. Toda honra, toda glória e toda autoridade é do Pai.
Você não precisa fazer loucuras e achar que Deus vai te imunizar de coisas. E você também não precisa de nenhum dedo te apontando que se você fosse filho de Deus, você não estaria numa situação difícil. Se você fosse filho de Deus, você não estaria passando por essa dificuldade. Nós acabamos de ler que Jesus estava onde mesmo? No deserto. Você pode estar enfrentando dificuldades, você pode estar enfrentando coisas ruins na sua vida, mas não duvide no teu coração do amor de Deus pela tua vida. Jesus venceu porque ele sabia quem era o Pai e ele sabia quem ele era. Ele não precisou fazer nada para provar para o inimigo quem ele era. Quem é filho vence. Quem é filho vence a fome. E o interessante é que você vai ver na palavra que depois desses 40 dias, os anjos os serviram. Porque o que acontece? O demônio, ele vai tentar, ele vai acusar, ele vai pôr à prova o amor de Deus, ele vai fazer você duvidar do teu chamado, ele vai fazer você duvidar da tua identidade, ele vai fazer você duvidar de quem você é, ele vai fazer você ter fome, ele vai fazer você ter soberba, ele vai te apresentar a pornografia, ele vai te apresentar o vício, ele vai te apresentar o alcoolismo, ele vai te apresentar a droga, ele vai te apresentar a rebelião, ele vai te apresentar coisas para que você possa tentar se sentir melhor. Mas eu quero te dizer que o que faz você se sentir melhor é a presença do Pai. Eu quero compartilhar com você algo muito interessante que aconteceu comigo há alguns anos. Na época em que a Kate Middleton casou com o príncipe William lá da Inglaterra, eu fiz um estudo para as meninas, porque eu estava tendo um problema muito sério com as meninas em relação à promiscuidade. Eu estava com muitas meninas novas no colégio engravidando, muito cedo. Meninas de 14 anos, eu cheguei a atender uma menina de 11 anos grávida. E aquilo me angustiou e eu comecei a pedir a direção de Deus, eu comecei a falar com Deus e Deus falou para mim, falou assim, olha filha, quando elas não entendem que elas são filhas, elas não precisam se comportar como filhas. E aí Deus começou a ministrar no meu coração em relação a essa menina, que na verdade ela não é princesa, ela era uma plebeia, ela era uma pessoa comum, ela não é da realeza, mas ela se casou com o príncipe. E antes dela se casar com o príncipe, ela ia na balada, ela usava roupa curta, ela bebia, ela ia em festas, ela fazia tudo. E aí de repente ela começou a namorar e ficou noiva. Ela não precisou nem se casar, ela ficou noiva do príncipe. E ela mudou completamente, ela mudou o cabelo, ela mudou o jeito de se vestir, ela mudou o jeito de se comportar, ela mudou a forma de se expressar, ela mudou completamente. E aí eu trouxe para aquelas meninas, eu falei, gente, se essa moça se casou com um príncipe e ela mudou tanto a vida dela por um reino que um dia vai passar, por que a gente não consegue entender que nós não fazemos parte do reino da Inglaterra, mas nós fazemos parte do reino de Deus? Nós somos princesas, nós somos filhas de um rei. Como será que a gente deve se vestir? Como será que a gente deve se comportar? Quais serão as festas que eu devo participar? Quais são as festas que eu não devo participar? Que música a filha de um rei escuta? Com que tipo de namorado a filha de um rei namora? Como é o namoro da filha de um rei? E eu comecei a fazer com que aquelas meninas entendessem que elas não precisavam estar com namorados abusadores, porque elas eram filhas de um rei, elas eram princesas.
interessante é que quando a gente não entende quem é o nosso Pai, quando a gente não entende quem a gente a gente faz coisas que vão completamente contra a nossa identidade. O filho pródigo, ele vendeu tudo. O filho pródigo, ele pegou a sua herança e detonou com tudo que não prestava. Ele detonou com prostituição, ele detonou toda a herança dele. Mas ele sabia que ele era filho e ele voltou para a casa do pai. E eu quero te falar uma coisa. Que quando você sabe que você é filho, quando você tem a identidade de filho, você não precisa de imoralidade para você afirmar que você é homem ou que você é mulher. Quando você tem a identidade de filho, você não precisa ser um abusador e você não precisa ser abusada. Quando você tem a identidade de filho, quando você sabe quem Deus é, você não precisa de vícios. Você não precisa de ciúme, você não precisa subjugar ninguém, você não precisa humilhar ninguém para você se sentir bem. Porque você sabe que você é filho e você sabe quem é o seu pai. E eu quero dizer para você que se afastou de Deus, que de alguma forma você rejeitou a paternidade, como filho pródigo você saiu da presença de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, que um pai amoroso, ele não pega um filho que sujou as fraldas e joga fora. Ele pega o filho no colo, ele tira a fralda, ele dá um bom banho, ele põe uma roupa limpinha, cheirosa, e ele abraça aquele filho, e ele ama aquele filho. E no tempo oportuno, ele ensina o filho a fazer a caquinha no lugar certo. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz. O filho sabe o que deve fazer. O filho sabe ouvir a voz do pai. Nós estamos em setembro, hoje é dia 1º de setembro. Setembro amarelo é o mês da prevenção do suicídio e eu quero dizer para vocês que muita gente se afunda na depressão e no suicídio porque não se reconhece como filho e não reconhece a Deus como pai. Eu quero dizer para você que tem alguém dentro da tua casa que é cativo do álcool, da droga, da prostituição, da pornografia, seja lá qual for o nome. Eu quero falar para você que o que essa pessoa precisa é de um encontro com o Pai. O que essa pessoa precisa é ter a revelação de que ela é filho, que ela é filha, amado, amada de Deus. E que não existe nada que diminua o amor do Pai por essa vida. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não desista de viver e não desista dessas vidas. Nós estamos nesse tempo oportuno e eu quero dizer que você é filho. E que para todo filho, assim como para Jesus, teve o deserto, teve a tentação, teve a cruz, teve a traição, teve tudo isso. Para nós não é diferente. Você pode estar no deserto, você pode estar sendo tentado, você pode estar sendo provado, mas o amor de Deus não diminui pela sua vida. E que no final de tudo isso, os anjos vão te servir. E você não pode esquecer que você foi levantado para a multiplicação dos pães, você foi levantado para abrir a visão dos cegos, você foi levantado para levar cura àqueles que estão enfermos, você foi levantado para levar libertação para aqueles que estão cativos. Este é o teu chamado. Foi para isso que Deus nos criou.
E o diabo, ele quer colocar isso à prova. O nosso inimigo, o nosso inimigo não dorme. O nosso inimigo não dorme. Eu quero dizer para você nessa tarde, chega de opressão, chega de imoralidade, chega de abuso, chega de vício, chega de cativeiro. Você pode estar no deserto, você pode estar sendo tentado, você pode estar longe da presença do Pai, mas você não deixou de ser filho. Você pode estar até comendo a bolota dos porcos, mas você não deixou de ser filho. Vem pro colo do Pai nessa tarde. Vem pro colo do Senhor. Ele tem amor para te dar. Existe uma chave que abre a porta. Existe uma ponte que te leva para Deus. E o nome dessa ponte, o nome desse caminho é Jesus Cristo. É arrependimento. Eu quero dizer para você que vale a pena ser filho desse Pai. Eu quero dizer para você que vale a pena enfrentar o deserto. Eu quero dizer para você que vale a pena, tudo vale a pena. Se você estiver na presença do Senhor, tudo vale a pena. Vale a pena enfrentar a cruz, vale a pena enfrentar a traição, vale a pena enfrentar tudo, porque no fim tem ressurreição, tem vida eterna. No fim tem o braço do Pai aberto para te acolher. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os que me ouvem nesse momento. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nesse mês de dezembro, que é o mês em que levantamos a bandeira amarela e dizemos não ao suicídio, eu quero declarar, Senhor, sobre cada um que me ouve, a vida. Eu quero declarar, Senhor, sobre cada um que está ouvindo a minha voz, Pai. Eu declaro agora, em nome de Jesus, o fim da opressão, o fim de todo o cativeiro do inferno. Eu quero declarar agora, Senhor, a falência do espírito da morte. Eu quero declarar agora, Senhor, a todos os que me ouvem, libertação. Eu quero declarar, Senhor, sobre o lar de cada um que me ouve agora, sangue nos umbrais. Você que está me ouvindo dentro de um carro, em nome de Jesus, que haja sangue nos umbrais, nas portas desse veículo, e todo espírito maligno de confusão e de acidente é repreendido agora no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar sobre todos os que me ouvem nesta tarde a revelação profunda da sua identidade como filho de Deus e uma revelação sobrenatural do tamanho, da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus pela tua vida, revelada na cruz através de Jesus Cristo. O tamanho do amor de Deus pela tua vida. Que você seja restaurado, que você seja renovado, que você seja restituído e que você seja livre para viver o projeto de Deus para a sua vida. Que você seja livre para viver o propósito do Pai. Em o nome de Jesus, porque o mesmo Deus que te formou, Ele também sonhou com você. O mesmo Deus que te formou, Ele tem um projeto, Ele tem um dom que Ele colocou dentro de você. E Ele te chama nesta tarde para ser filho, para ser filha e para entender que você é amado de Deus. Não desista da tua vida. Não desista.
do teu chamado, não desista do teu propósito, não desista do teu ministério, não desista da tua família, não desista de você, não desista de Deus. Vale a pena passar pela cruz, porque depois da cruz tem ressurreição. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Pode desligar? Pode desligar, pastor? Pode, né?